Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos para mais uma pré-análise aqui que quero trazer para vocês, tá? Dois jogos muito interessantes hoje do Frankfurt e Napoli e Liverpool e Real Madrid, dois jogos muito bom. Vamos começar pelo jogo do Frankfurt e Napoli, tá? Jogo interessante, achei que no final de semana tanto o Napoli como o Frankfurt iam poupar jogadores porque iam disputar a Liga dos Campeões, que hoje é terça-feira, mas nenhum dos times poupou jogadores e ainda ganharam, tá, os seus jogos. Vamos começar aqui, ó. Por exemplo, o Frankfurt bateu o Werder Bremen por 2-0 jogando em casa e o Napoli ganhou de 2-0 jogando contra o Sassuolo fora, tá? Então não pouparam os seus titulares e vão vir com tudo, tá? Com tudo para esse jogo. Só vendo aqui a classificação no SofaScore, que eles aqui é uma prévia, né? Sempre olhar a classificação, solta oficial uma hora antes, tá? Mas vão ficar, sim, de olho. Se vai sair, por exemplo, do Frankfurt, né? Ficar de olho nos artilheiros, no Colom e no Lidstrom, tá? Que são os artilheiros aí do Frankfurt. Lá pro lado do Napoli temos, né? O Osney, né? Que é o cara fantástico, um atacante muito forte, muito veloz. Então ficar bem de olho nesse jogo. Dito isso, o que eu vou fazer com vocês? Vou trazer dados aqui do Sport BI, então a gente vai falar um pouco dos dados que o Sport BI traz pra gente, depois de falar um pouco das odds, tá? Falando um pouco de escalação aqui muito rápido. Agora vamos falar um pouco aqui, que eu até fiz uma artezinha aqui, ó. Fiz uma arte aqui no PowerPoint para trazer para vocês, tá? E cruzei os dados, tirando dados do Sport BI e cruzei os dados. Lógico, o Frankfurt da Bundesliga e o Napoli da Serie A Team da Itália, tá? Mas só para a gente ter uma ideia de números, como que é o Frankfurt jogando em casa, tá? Então, como é que é o Frankfurt jogando em casa? O Frankfurt jogando em casa eu tenho uma incidência de que é alta? Eu tenho uma incidência, por exemplo, de over 1,5 FT. Ele é muito forte, 91% de 11 jogos, 10 jogos bateram over 1,5 FT. Tá? Já pelo lado do Napoli, jogando como visitante, eu tenho 75%, ou seja, 9 jogos de 12 jogos, tá? De 12 jogos, 9 jogos bateram esse over 1,5 FT. 2,5, você percebe que o 2,5 é quase aqui, ó. O Frankfurt eleva um pouco essa média, 64%, são 7 jogos. Já o Napoli é 50%, metade aí, 6 jogos, tá? Agora, quem marcou primeiro? O marcou primeiro aqui, você percebe que o Frank jogando em casa ele é muito forte, 73%, tá? De 11 jogos, 8 jogos ele marcou primeiro. Já o Napoli são 58%, ou seja, são 7 jogos. Então, para a incidência de marcou primeiro, o Frankfurt tem uma leve superioridade aí, tá? Agora trazendo esses dados para o HT, o que nós temos no HT? Você percebe que o Frankfurt é um time aqui, ó, 82% no HT contra 58% do Napoli. Então quem leva essa média, quem seria, é o Frankfurt, tá? Agora sem sofrer gols no HT. Então o que você vai perceber? São dois times que não sofrem no HT e contra a partida são dois times que fazem gol no HT, mas o Frankfurt faz gol no HT. Tá? Então se eu cruzar os dados, o que eu tenho? Ó, sem sofrer no gol HT, 73% de um lado contra 75% de outro. Ou seja, de 12 jogos, 9 jogos ele não sofreu gols no HT. E o Frankfurt, 8 jogos também não sofreram gols no HT. Contra a partida, eu tenho o Frankfurt faz mais gols no HT do que o Napoli. Olha, são sem marcar no HT. Só 3 jogos ele não marcou no HT. Ou seja, os outros jogos ele marcou gols no HT, tá? Ou seja, os outros 8 jogos ele marcou gols no HT. Já eu tenho o Napoli que também marca gols no HT, mais do que a metade, porque são 5 jogos sem marcar no HT, ou seja, 7 jogos ele marcou no HT. Então, na hora que a gente for cruzar os dados, você percebe o quê? Que são times que não sofrem muitos gols, mas fazem mais o Frankfurt, né? Fazem. Então, se eu cruzar os dados aqui, ó, não é um dado que eu gosto muito. Eu gostaria que, se fosse para cruzar, eu gostaria que o Napoli sofresse gols no HT, porque eu vou ter um time que marca bastante e outro que sofre. Porque é jogando em casa o Frankfurt, tá? Então, dito isso, o que a gente pode analisar aqui também dos melhores momentos, tá, das equipes? Você percebe que o Frankfurt, como mandante, ele é muito forte nos minutos iniciais. No minuto 1, coloca 0, mas no minuto 1, no minuto 15. São 4 gols de incidência. Já o Napoli é na terceira parte
do primeiro tempo, porque eu divido o primeiro tempo em 3 partes, por exemplo, do 0 ao 15, primeira parte, do 15 ao 30, a segunda parte, e dos 30 ao 45, a terceira parte. Então você percebe que na terceira parte aqui, o Napoli é muito forte, tá? São 6 gols marcados, mas também o Napoli é forte também no segundo tempo, ó. Você percebe entre o minuto 46, no minuto 76 e 90, são 7 gols marcados. Então o Napoli ele tem uma incidência de gols a partir da terceira parte do primeiro tempo, e no segundo tempo ele faz bastante gols, tá? Já o Frankfurt ele tem tanto no primeiro tempo, na primeira parte do primeiro tempo, como na segunda parte do primeiro tempo, ó, 4 gols marcados, 7. E também é um time muito forte no segundo tempo, ó, 19%, ó, dos gols saíram também no segundo tempo. Agora, e suas defesas no segundo tempo? Você percebe o quê? Que o Napoli, de cara aqui, ele é um time que sofre bastante gols no segundo tempo, entre o minuto 46 e 60. Já, por incrível que pareça, o Frankfurt também sofre, né? Gols no segundo tempo. E também no final da segunda parte, no final na terceira parte do primeiro tempo, ó, do minuto 31 a 45. São 3 gols aqui, tá? Então, dito isso, o que eu quero dizer para você? São times que no HT marcam mais o Frankfurt, só que sofrem poucos gols, tá? E tem uma leve incidência bastante de gols no primeiro tempo, principalmente pro lado do Frankfurt, tá? Já o Napoli, ele faz bastante gols no primeiro tempo e no segundo tempo. Já sofre mais gols no segundo tempo, o Napoli, tá? Já o Frankfurt, ele sofre mais gols no segundo tempo também, tá? Dito isso, vamos olhar um pouco aqui o que o mercado espera desse confronto, desse jogo. É um jogo, gente, eu vou adiantando para vocês. A gente tem um pouco dos dados pré-live, mas é um jogo que é para levar para o live, para analisar comportamento, para ver como que as equipes entram, motivação e tudo mais. Mas vamos dar uma olhada, ó. O mercado dá um favorito por odd, tá? Eu tenho um favorito por odd aqui, que é o Napoli, uma cotação a 2,30, seguido do Frankfurt, tá? A 3,35. Eu tenho um back empate a 3,50. Legal? Legal. Que mais eu tenho? O 2,5 FT, tá? Isso, gente, é uma tendência que o mercado está buscando, tá? Isso não quer dizer que não possa sair 4, 5 gols. Uma ideia isso é o jogo ontem do Torino e do Cremonense, tá? O mercado estava um jogo literalmente under, tá? Under 2,5 FT, só que saíram 4 gols na partida. Então por isso que é bom levar pro live, porque assim, o mercado ele é soberano, mas ele não é mágico, tá? Então vamos lá. Então o mercado ele espera o quê? Até 2 gols nessa partida. Tá? Por quê? Porque agora sim, para operar uma simetria é lindo, porque se o jogo começa muito rápido, lá e cá, oportunidade de chance para os ambos lados, cara, operar uma simetria aqui nesse over aqui, depois dos 10 minutos, 15 minutos, é espetacular, que você pegar uma valorização da cotação maior. Ou esperar também, por exemplo, o over 1,5 a 1,60, a 1,70, tá? Por primeiro tempo, o mercado espera gols? Olha, já o mercado não espera muito gols. Olha aqui, ó, no primeiro tempo, que eu falei para vocês, são times tanto o Frankfurt, tanto no primeiro tempo, mas também no segundo tempo, tá? Porque é Liga dos Campeões, é difícil você adivinhar o que vai acontecer no jogo, tá? Por isso que ele é bom levar pro live, para estudar as equipes, o seu comportamento no live. Porque se você pega o over 0,5 HT, um gol na partida, tá 1,46. Eu gosto disso muito abaixo de 1,40, 1,35. E esse back empate tá muito próximo do meu range, que é 2,20. Eu gosto de 2,20, 2,40, 2,60, tá? Dito isso, se o mercado tá falando para mim que espera até 2 gols na partida, o que o CS tá me falando aqui, tá? Se você pega aqui os gols, ó, então até 2 gols na partida, porque o over 2,5 FT já está acima dessa odd. Se fosse uma odd de 1,65, 1,70, você vai pegar de 1,55 a 1,75, tá? Aí você vê o CS. O que o CS me fala sobre cotações cotação abaixo de 10? Eu tenho o 0,1, tá? O 0,1, o 1 a 1 aqui. Agora eu não tenho nenhum 2 a 1 próximo, né? Ó, um 2 a 1, uma odd 14 e 1 a 2. Odd 11, tá? Então por quê? Porque o favorito é o Napoli por odd. Se esse 1 a 2 ele começa a corrigir para baixo, você entrou em back, começa a cair a cotação, vai para 10,50, fica ali num baita controle até os 20 minutos. Então o mercado tá esperando, tá acreditando de pelo menos um gol aí pro lado do Frankfurt, tá?
Dito isso, o que eu vou fazer nesse jogo? Simples, gente. Eu vou levar pro live, vou esperar o comportamento das equipes. A minha ideia é trabalhar mercado de gols, porque match odds pra mim acho que é muito forte, porque a Liga dos Campeões é outra atmosfera, tá? Então eu só se tiver um back muito claro mesmo. Mas pra mim, a minha ideia inicial de trabalho de cenários é trabalhar o over 1,5 FT, são 2 gols na partida, numa cotação acima de 1,70. Agora, se o jogo tiver muito laicar frenético, eu posso até começar a pensar no over 2,5 a partir dos 15 minutos, beleza? Dito isso, vamos ver qual que é o próximo jogo, tá? O próximo jogo é contra o Liverpool e Todo-Poderoso, se eu posso chamar assim, tá? Todo-Poderoso, pá, Todo-Poderoso Real Madrid, que ganhou o Mundial de Clubes, né? Fantástico o Mundial de Clubes que ele ganhou. Vamos ver como foram os seus últimos jogos aqui, ó. O Liverpool conseguiu uma bela de uma vitória no dia do meu aniversário, né, 18/2. Uma bela de uma vitória contra o Newcastle, tá? Jogando fora. O Liverpool precisa aí de uma recuperação no campeonato, na Premier League, né? Já eu tenho o Real Madrid que vem batendo todo mundo, né? O Real Madrid um baita equipe, um baita time, né? Vinícius Júnior um baita tá numa baita fase o Vinícius Júnior, uma fase muito boa, tá? Então, é um jogo que vai ser muito interessante também pro live. Mas dito isso, o que o mercado... Vamos ver um pouco da escalação, né? A gente vai falar um pouco dessa escalação também, né? Eu tenho pelo lado o Vinícius Júnior, ó. Aqui, ó, uma possível escalação. Se o Benzema... Uma possível escalação, tá? Vamos ver se o Benzema vai confirmar. Acredito que sim, tá, pessoal? Então, eu tô vendo o Júnior, eu tenho o Valverde, tá numa excelente fase. Aí dispensa comentários o meio de campo do Real Madrid. Por outro lado, tem um Liverpool que está tentando uma recuperação na Premier League, tentando fazer bons jogos. Eu tenho o Salah também, que é um baita jogador, tá? Eu tenho o Cody, tá, que fez um gol no último jogo contra o Newcastle, tá, um baita atacante. Eu tenho o Darwin Núñez, eu tenho as minhas críticas com Darwin Núñez, com Darwin Núñez, tá? Porque para mim ele precisa às vezes de 5, 6 chances para converter em gols. Na minha opinião, humilde opinião, ele precisa evoluir um pouco mais tecnicamente, mas é um baita jogador. Mas hoje pode ser que ele desencante, entendeu? Que queime minha língua, né? E assim, parte também do princípio, para mim, do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior tá jogando, tá numa excelente fase, muito. Só que, por exemplo, tem alguns jogos que ele peca um pouco ainda na finalização, sabe? No último passe. É um bom dribla, ele dribla bastante, é bom driblador, mas assim, no último passe às vezes ele peca um pouquinho, tá? No último jogo, se eu não me engano, acho que foi contra o Osasuna. Acho que é o Osasuna, né? Deixa eu só ver aqui rapidamente. O Osasuna, cara, era pra ter sido pelo menos uns 3-4-0 aqui, ó. Pra quem acompanhou, eu acompanhei esse jogo, tá? Do Real Madrid, mas ele perdeu uns gols que não deveria, entendeu? Então, assim, na Liga dos Campeões bate aquele nervosismo, tudo, mas vamos ver como se encaminha esse jogo, tá bom? Agora vamos trazer um pouco os dados aqui do pré-live, tá? Que eu também fiz a mesma arte aqui, tirando os dados do Sport BI. Então eu tenho 11 jogos, o Real Madrid como mandante, 11 jogos como o Liverpool como mandante, e eu tenho 12 jogos o Real Madrid como visitante. Over 1,5, você percebe que a incidência de over 1,5 é bem satisfatória, né? Eu tenho 73% contra 83%. Tá? 8 jogos e 10 jogos. O over 2,5 FT, tá? Eu tenho a mais que 50%. Então é bem interessante também. Tenho 6 jogos de um lado contra 7 do outro, tá? Quem marcou primeiro? Então você percebe que o Real Madrid ele é forte jogando com visitante, 67%, ou seja, 8 jogos, contra 45% do Liverpool jogando com mandante, 5 jogos. Porque o Liverpool não está naquela super fase, ele está tentando uma recuperação, como eu disse, tá? HT, vamos levar para o HT isso aqui, ó, sem sofrer gols no HT, eu tenho 45%. Então, opa, eu sei que mais do que a metade o Liverpool sofre gols. Então, ou seja, 5 jogos, 6 jogos ele sofreu gols. Já o Real Madrid, eu tenho 58%, que são 7 jogos, tá? Ou seja, 6 jogos ele sofreu gols no HT. E sem marcar gols no HT, então percebo que são times que marcam gol no HT, né? Eu tenho 4 jogos só que ele não marcou gols no HT, contra 5 jogos só que ele não marcou no HT. O resto dos jogos eles marcaram gols no HT. Se eu fizer um cruzamento, eu tenho um time que marca e eu tenho um time razoavelmente que sofre gols no HT. E a mesma coisa aqui, eu tenho um time que marca e eu tenho um time razoavelmente que sofre gols no HT.
tá? Partindo por meus melhores momentos, eu já percebi que o Liverpool, os dois times são muito fortes nos minutos iniciais. 16% para um lado, 17% para o outro. Tá? Depois, essa taxa aumenta no minuto 31 a 45, que é a terceira parte do primeiro tempo. Também o Real Madrid. E olha como o Real Madrid é muito forte no final do jogo, tá, gente? Então fica bem esperto. Também eu tenho uma incidência boa aqui também do Liverpool, mas o Real Madrid é bem forte no segundo tempo. Agora, em contrapartida, olha como os dois também, ali quase empatados, sofrem gols no minuto iniciais, né? 44% contra 30% de um lado. E eu vou pegar só lá no finalzinho que o Liverpool sofre gols, tá? Só no finalzinho. E já o Real Madrid na segunda parte do segundo tempo, tá? Então, dito isso, o que a gente pode analisar aqui, tá? Vamos ver o que o mercado espera para esse jogo. O mercado espera para esse jogo. Opa, Real Madrid e Liverpool, tá? Olha lá, eu tenho um Liverpool favorito. Para mim, o favorito por odd. Já eu tenho um back empate maior já, tá vendo? E olha que interessante que eu falei pra vocês, né? Como as coisas, olha. Aqui eu já tenho mais incidência de over 2,5 FT. Essa cotação do over 2,5 FT, eu gostaria abaixo de 1,75. Mas aqui, o que o mercado está sinalizando para mim? Cotação acima de, para mim, de 1,80 a 1,95, o mercado fala para mim assim, alto, eu tenho uma expectativa versus confiança. Aqui eu tenho uma expectativa que sai até 3 gols no jogo, mas a minha confiança ainda é baixa, tá? Média para baixa, tá bom? Então eu vou levar pro live, porque é um jogo que eu tenho bastante, se eu posso colocar assim, bastante craques no jogo e jogadores rápidos, tá? Então, se eu for pensar aqui, e o BTTS, ambas marcam, como que tá? 1,69, uma baita tendência para BTTS sim. Tá? Então o mercado me sinaliza aqui até 3 gols na partida, mas com uma expectativa média. Tá? Se eu for olhar o OCS, vamos olhar primeiro o HT. Ó o over 0,5 HT, tá? A 1,41. Uma boa medida para você operar uma bela assimetria também, se o jogo estiver bastante rápido. Porque eu tenho atacantes extremamente rápidos de ambas equipes. Tá? Eu tenho um Salah, o Darwin Nunes. Do outro lado, tenho um possível, se o Valverde sair, ou entra um Rodrigo, se for um Rodrigo e Vinícius Júnior, junto com o Benzema. Jogadores rápidos, Vinícius Júnior e Benzema. Entendeu? Tem o meio de campo do Real Madrid que é muito forte. E essa cotação maior, né? A 2,38. Tá? Bem interessante. E eu pensando no CS, cotações abaixo de 10, ó, tem 1 a 1. E eu tenho, olha que engraçado, 2 a 1, tá? E 1 a 2. E 1 a 2 a 3. Agora presta atenção, quem que é o favorito? É o Liverpool, tá? Que eu não acredito tanto nesse favoritismo assim. Na minha humilde opinião, eu acho que essas odds aqui deveriam estar mais equilibradas, tá? Então, às vezes, para você acompanhar aqui, pegar uma correção em lei Liverpool, porque o Real Madrid também vai para jogar bola, não vai ficar só se defendendo, tá? Às vezes, umas saídas rápidas em contra-ataques do Vini Júnior, essa odd vai corrigir, então fica esperto no live, tá? Então, se o mercado me sinaliza aqui que eu tenho quase possível, uma expectativa, mas uma confiança baixa nesse over 3, tá? Nesse até 3 gols na partida. Esse 2 a 1 aqui, ó. Esse 2 a 1 aqui numa cotação 10,50, cara, se você consegue trabalhar ele com baita controle. E se ele começar a ter umas corrigidas, cair para 10, ficar na mão 9,8, depois sobe para 10, o mercado tá dando relevância para até 3 gols na partida, tá? Então, para esse jogo, o que você vai fazer nesse jogo, Elton? Nesse jogo, literalmente, eu vou buscar o over 2,5 FT se tiver comportamento para isso, após os 20 minutos, tá? Por mais que eu tenha aqui os melhores momentos deles aqui, ó, após os 15 minutos, por exemplo, tá? Que é um jogo bem estudado, após os 15 minutos. Ah, e tem gente que eu não tenho metodologia para isso, mas tem gente que gosta que uma possível correção também, tá? Porque esse aqui eu tô quase numa zona de odd rápida, 2,20. Então essa odd 2,20 para chegar a 2, se o jogo começar, puta, muito truncado, sem grandes chances, se estudando demais as equipes, essa cotação sai de 2,20, chega a 2, a questão aí de
de 6, 7, 8 minutos de exposição, até 10 minutos de exposição. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado e fique até a próxima. Abraços!